E aí galera, meu nome é Cássio, sou aluno de Ciência da Computação e ultimamente estou envolvido em um projeto de iniciação científica com o OpenCV para reconhecimento facial. E ultimamente eu tenho experimentado trabalhar um pouco com o PHP, né? Então surgiu a necessidade de implementarmos o uso desse recurso em algumas ferramentas com o PHP. Então a aula de hoje basicamente vai ensinar você eu vou apresentar a vocês o que é o PHP Face Detect, que usa o OpenCV e para fazer os reconhecimentos. E depois disso eu vou mostrar como configurar no Apache, no PHP Windows, e logo após eu vou mostrar como escrever alguns exemplos, uns exemplos básicos da aula de hoje, que é justamente esse o objetivo. Apresentar o PHP Face Detect, mostrar como instalar e escrever alguns exemplos, um ou dois exemplos em PHP. Então vamos lá. Primeiro baixe esses dois arquivos aqui. Primeiro vamos aqui conhecer o projeto, né? Conhecendo o projeto, esses links eu vou enviar para vocês depois. Aqui na descrição do vídeo vai estar logo embaixo todos os links usados. Então nesse caso aqui, essa é a página do PHP Face Detect. O legal dessa extensão do PHP é que ela simplesmente recebe dois parâmetros, a imagem, como você pode ver aqui, e o arquivo XML, né, onde possui as informações e os parâmetros para que o OpenCV detecte a face. Você pode usar qualquer tipo de arquivos, né, de parâmetros, qualquer XML do OpenCV. Ele usa o termo face count, né, ele usa o face detect, né, mas você pode usar isso para qualquer, por exemplo, detecção de um gato, uma maçã ou qualquer outro tipo de objeto, né. Basta apenas informar o XML com esses parâmetros. Tem aqui um pouco mais embaixo ensinando como você instala ele tanto no Linux como no Windows, mas nesse caso como eu estou usando o Windows, e é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu tive muita dificuldade para instalar ele no Windows, que eu resolvi fazer esse vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, outra coisa que eu queria deixar claro sobre o PHP Face Detect é que ele não dá acesso a todos os métodos do OpenCV, né? Como você pode ver aqui, o OpenCV ele é um projeto desenvolvido em parceria com a Intel, né, que hoje ele foi disponibilizado como open source. Qualquer um pode baixar, compilar, usar, né, bastando apenas dar uma olhada na licença dele, né. E depois disso você pode instalar ele, mas o legal é que você não precisa instalar ele no Windows. Você precisa apenas baixar a biblioteca que já vem com as DLLs que ele precisa do OpenCV e a extensão, e configurar isso lá no próprio PHP. Bom, vejamos. Você pode ver que o OpenCV deve ter dezenas, centenas de bibliotecas e APIs, mas o PHP Face Detect ele tem a única e exclusiva função de detectar objetos, né? Ele não vai abstrair você, oferecer todos os métodos, oferecer acesso a todos os métodos do OpenCV. Existe uma possibilidade de você instalar o OpenCV diretamente no PHP, mas isso aí eu só consegui fazer no Linux. No caso do Windows, a única maneira que eu encontrei foi usando o PHP Face Detect. A única limitação do PHP Face Detect é que ele apenas fornece somente dois métodos, o Face Count e o Face Detect. Somente esses dois métodos. Como o próprio nome já diz, já é bem intuitivo, né? Não precisa explicar, né?
mas são métodos simples, mas que já servem de certa forma para alguma coisa, né? Para detectar a face e contar quantas faces existem em, em uma imagem. Então vamos lá. Infelizmente, aqui no site do PHP Face Detect, ele apenas fornece para você baixar o, o, o pacote já, o source do pacote. E você tem que compilar, tem todo o trabalho. Mas normalmente quem está começando agora não vai saber fazer esse trabalho. Por isso existe uma biblioteca lá existe um repositório lá no PSL, lá do PHP, que você pode baixar ele diretamente de lá. Se você tiver um conhecimento um pouco mais avançado, você pode baixar daqui mesmo. Baixa, dá um git clone aqui do GitHub, do PHP Face Detect e faz a sua própria configuração de instalação. Mas usuários mais básicos podem baixar por esse outro endereço aqui, né? Dos repositórios Windows do PSL. Você pode baixar, né? Você pode vir aqui e aqui você seleciona qual a versão do seu PHP. Se atente a um detalhe. Veja só, existem vários arquivos aqui, certo? Do PHP Face Detect. Já estão todos compilados, já estão todos prontos. Basta apenas você parametrizar no php.ini. Só precisa baixar e descompactar nos locais necessários. Veja só, no meu caso eu estou usando aqui o PHP, deixa eu ver qual a versão do meu PHP. No meu Windows eu instalei o Champ e o meu Champ está usando a versão, deixa eu dar uma olhada aqui. Qual a versão? Cadê meu PHP ini? Deve estar aqui. Isso mesmo. Acredito que é a versão 5.2, mas vamos ter uma certeza aqui. Vamos lá no meu diretório htdocs. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou criar um arquivo. Não, acho que não precisa. Parece que o Champ já tem esse mesmo arquivo que você pode ver, chamar o próprio PHP info. Vamos lá, localhost. Tá aqui, PHP info. É isso mesmo, eu estou usando a versão 5.5 do meu PHP. Então aqui nesse caso eu vou procurar a versão 5.5. Só se atenta ao detalhe. Eu estou usando a versão x86, que é a versão 32 bits do PHP, do Champ. Então óbvio que eu vou baixar essa versão aqui, né? Se eu estivesse usando qualquer outra versão, 64 bits, né? Ou a versão 5.6 ou a versão 5.4.3, eu baixaria a respectiva versão. Nesse caso eu vou baixar a versão 5.5, que é a x86. Nesse caso eu não vou baixar ele novamente, porque eu já tenho ele aqui, certo? Mas depois vamos aqui, localhost. Depois de baixar ele, eu coloquei ele aqui no meu diretório Windows, na área de trabalho. Ele está aqui como PHP Face Detect 5.5 TSVC, não é isso? VC11, né? x86. Então eu vou apenas descompactar esse arquivo, né? Depois disso eu vou fazer o seguinte. Primeiro você vai pegar esse arquivo aqui, ali, PHP Face Detect. Esse daqui é a extensão do PHP. Você vai ter que copiar ela para a pasta est de extensões do seu PHP no Windows. No caso, tá dentro de est. Então, colar. Pronto. Eu vou só copiar o nome dele, porque eu vou precisar dele aqui em cima. Veja. php.ini. Você procura a parte onde você configura as extensões do PHP-ini e é só adicionar no final. Não tem segredo. É extremamente simples. Aqui. Ops. Aqui. Vamos lá. Extension PHP Face Detect.dll. Pronto.
já está configurado no PHP Face Detect, a nossa extensão. E o que acontece? Depois disso, eu preciso também disponibilizar estes arquivos. Como o meu PHP está instalado como é que fala? Como módulo do Apache, então significa que o binário que está carregando o meu PHP, que está executando o PHP, é o httpd.conf, ou perdão, httpd.exe. Então esses arquivos aqui tem que ficar visíveis para ele. Então existem três possibilidades. Primeira, ou eu jogo esses arquivos no diretório na pasta System32 do Windows, não é? A segunda possibilidade é jogar dentro do própria pasta bin do Apache, que nesse caso aqui eu vou fazer, né? Eu poderia também lá colocar na variável path do Windows o diretório, mas eu acho muito complicado e um pouco bagunçado. Eu prefiro copiar mesmo para esse diretório. Bom, feito isso, uma vez que as DLLs estão visíveis para o Apache, né, e para o PHP, eu posso tentar restartar o meu Apache, né, que está configurado no champ. E vamos agora, pronto, tá verde, tá tudo certinho, inicializou sem nenhum problema. Se eu rodar aqui, por exemplo, ele já está rodando. Vamos criar um diretório lá no meu pronto, feito isso, basicamente Face Detect. Feito isso, basicamente, o Face Detect já está instalado, né? Não preciso fazer mais nada. Você percebe que não deu erro, não deu nenhum problema. E agora vamos criar um scriptzinho básico para detecção de faces, detecção básica de faces. Vamos lá, então. Eu vou criar uma pasta aqui chamada Face Detect, na minha pasta htdocs. Pronto. E aqui eu vou criar um arquivo chamado de vamos lá. Eu vou criar um arquivo chamado Face Detect mesmo. O que ele vai fazer? Ele recebe uma imagem de entrada, né? Faz detecção da face e escreve um retângulo, a borda de um retângulo na região em que a face foi detectada. Vou abrir ele aqui dentro do próprio NetBeans, que eu já uso para escrever em PHP mesmo. Vamos testar. Perfeito, funcionando. Deixa eu excluir ele aqui. Bom, primeiro eu vou criar duas variáveis, né? Vamos chamar ela de arquivo, não, imagem de entrada. Próprio diretório, ponto, entrada.jpg. Depois disso, vamos criar outra.
Vamos criar uma saída no formato PNG, por exemplo. Pode ser JPG também. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é detectar quantas faces, né? Verificar quantas faces. Não, vamos chamar logo Face Detect mesmo. Esse Face Detect retorna um objeto. Eu vou dar um var dump aqui para vocês verem o que é o objeto que ele retorna. E como entrada, a gente fornece o arquivo de entrada. O segundo parâmetro que ele pede é o caminho do arquivo XML, que é o arquivo com os parâmetros para que o OpenCV possa fazer as detecções. Nesse caso, como eu baixei o OpenCV na minha máquina, eu tenho esse arquivo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. OpenCV source. Não é aqui. Também não é. Aqui. Casca. Aqui, face alternativo. Vou jogar no mesmo diretório. Copiar o nome dele. E aqui vamos colocar constante diretório mesmo. Eu estou colocando essas barras invertidas porque aqui é o Windows. Então, uma barra invertida significa escape, né? Então, eu estou escapando. Quando eu estou usando duas barras invertidas, estou escapando uma barra. Se eu colocasse assim, o PHP iria interpretar isso aqui como um caractere só. Não é isso que eu quero. Eu quero escapar justamente uma barra. Então, por isso que eu coloco duas barras. Se vocês que programam em PHP já devem saber disso. Não convém eu explicar agora. Vamos lá. Então ele vai dar um erro aqui se eu rodar, porque não existe nenhum arquivo, tá vendo aí? Não existe nenhuma imagem encontrada. Então ele retornou um bool false. Esse objeto aqui retornou um booleano falso. Então, para resolver esse problema, eu vou pegar uma imagem aqui. Por exemplo, eu vou pegar pegar uma foto que eu já usei aqui um tempo atrás, duas faces, por exemplo. Essa imagem aqui possui dois rostos. No caso é o meu e do um colega meu. Um certo dia a gente estava fazendo os testes na universidade justamente sobre como pegar Face Detect, e nós tiramos uma foto juntos. Então tá aqui as duas fotos, vamos lá. Uma foto com duas faces. O que o PHP Face Detect vai fazer? Ele vai escrever, ele vai detectar as duas faces, que é o meu rosto e o rosto do meu colega, e vai escrever uma borda de um retângulo em torno de cada face. Então, deixa eu mudar ali o nome dele para entrada. E vamos tentar rodar aqui o PHP Detect. Pronto. Observe o detalhe. Olha o que foi que ele retornou. Ele retornou justamente uma matriz. Essa matriz ela possui duas dimensões, né? E nesse caso ela retornou duas matrizes dentro dessa matriz principal, né? Dois vetores dentro dessa matriz principal. Não, isso. Então ele encontrou dois rostos, né? Rosto 0 e rosto 1,
E dentro desse rosto zero, ele encontrou na posição X, no pixel, na posição, né? Geometria básica, né? No X, 683, do Y 191, né? Na ordenada, né? No caso o Y seria a ordenada. Desculpem. E os pontos X e Y, como se fosse os pontos cartesianos mesmo. O W, que é a dimensão, né, a largura, e o H, que é a altura. Então ele já me trouxe aqui basicamente onde está o primeiro rosto e aqui onde está o segundo rosto. O que é que eu vou fazer com esses dados? Basicamente eu vou tentar fazer o seguinte, veja, se ele retorna um array multidimensional, né, uma matriz, então basicamente vamos lá, é só fazer dois for, não é isso? E menor que não, vamos fazer melhor. Não vou usar for não, vou usar um for each aqui. Vamos chamar aqui de F. Ou seja, para cada item de faces, ele vai trabalhar com um item individual. Outra coisa. Eu vou criar um resource aqui de imagem que vai ser justamente a imagem de entrada. JPEG. No caso aqui a imagem de entrada. Depois eu vou criar aqui um resource com as cores do retângulo, das bordas do retângulo que vão ficar em torno de cada face. Então vamos chamar de verde, né? Vamos chamar de borda. Color allocate, aqui no caso é o IMG, né? Vamos circular com a cor verde, né? Que é 0 aqui, o green é 255 e o blue que é 0 também. Depois disso, aqui dentro eu vou criar aqui para simplificar 4 variáveis. Vamos chamar ela de x, que é a variável x lá do array. Para evitar a fadiga, vou copiar, vou replicar isso aqui 4 vezes, y, aí vamos lá, x1, y1, x2, y2. Vamos seguir o exemplo da geometria básica, né? x0, que é o ponto de início, né? E x1, que é o ponto final, x1, y, né? Que é início e fim, as coordenadas. Então x, y. Só que nesse caso aqui, não sei se vocês observaram, ele retorna aqui o white. Ele retorna o x e o white. Então como saber onde é o x1? Bom, geometria básica, né? x1
vai ser nada mais nada menos do que x mais o tamanho, que vai ser igual a x1, que é o ponto secundário, né? O segundo ponto. Então é só você fazer uma operação básica de soma aqui. X mais W e Y mais H. Pronto. Agora você já tem todas as coordenadas que você precisa. Agora, por que você precisa dessas coordenadas? Ponto de origem, x de origem, y final, x origem, x final, y origem final. Simplesmente porque são esses os pontos que o método image rectangle, né, do PHP pede. Ele pede a imagem, né? A imagem que vai ser tratada, né? No caso, a imagem que eu vou manipular, que é o IMG que eu carreguei lá em cima. O x1, que é como já está ali configurado. Y1, né? Que é o ponto, né? Ponto de origem do Y, ponto inicial do Y. E o x2, que é o ponto final do X. E o y2, que é o ponto final do Y. Só que nesse caso aqui, tá errado. No caso é x0, porque eu mudei o nome das variáveis. Opa, aqui é x1, y1. E a cor, ele está pedindo aqui qual é a cor que vai ser desenhada nessa imagem. Nesse caso, foi borda, né? Que é uma imagem que eu aloquei da cor verde, né? Uma borda, né? Da cor verde que será desenhada. E por último, ele vai gerar aqui no final, como eu quero gerar um arquivo de saída JPG. Então a imagem JPG. JPEG. Né? Primeiro eu passo a imagem que foi manipulada e o nome do arquivo de saída. Qual é o nome do arquivo de saída? Arquivo saída. Basicamente isso. Terminado todo o processo, todo o trabalho, agora é só rodar novamente. Olha o que vai acontecer. Eu vou separar aqui as janelas para que vocês vejam a coisa acontecendo em tempo real. Deixa eu mudar aqui para ícones grandes. Aqui nós temos a imagem original, né? A imagem inicial, que é eu e meu colega. E no caso, o script que eu acabei de escrever com o PHP Face Detect, ele vai encontrar. Pronto, ele gerou aqui uma outra imagem. Você pode perceber, apareceu uma segunda imagem aqui, justamente com os dois retângulos, né, com as duas faces encontradas. O que você pode fazer com isso? Bom, utilizando o GD do próprio PHP, você pode, por exemplo, detectar faces para salvar imagens de perfis, né, perguntar qual é a imagem, né? O usuário poderia submeter uma imagem com mais de uma face. Você poderia oferecer, né, talvez detecção, tipo, se você fosse fazer uma rede social, você poderia usar isso aqui para justamente detectar as faces e pedir para marcar as pessoas. O Facebook usa algo parecido, não exatamente isso, porque o algoritmo do Facebook é bastante complexo. Eles realmente usam de um algoritmo muito bem estruturado e muito bem desenvolvido, né? Tanto que ele até oferece quais são o nome da pessoa. Ele sabe quem é a pessoa que ele sugere, né, qual é a pessoa que está marcada. Já esse Face Detect, ele simplesmente detecta as faces. Ele não reconhece ninguém, ele detecta apenas a face e traz as coordenadas da imagem. Com isso você pode trabalhar, extrair, poderia muito bem ter recortado essa imagem, salve isso aqui em qualquer lugar. Enfim, você pode passar, por exemplo, eu poderia detectar, nesse caso aqui eu usei o arquivo XML, o Cascade, né, do frontal facing. No caso, se eu quisesse, por exemplo, detectar qualquer outra coisa, como por exemplo, deixa eu pegar aqui outro exemplo. Depois você pode ir lá no site do próprio OpenCV e baixa a biblioteca, né?
Lá dentro tem, tem vários exemplos, como por exemplo aqui na pasta data, né? Você pode, por exemplo, aqui detectar o sorriso, por exemplo. Você pode ah, detectar o corpo completo, né? Você pode detectar os olhos, né? Qual é a posição dos olhos, né? De uma face, né? Você pode, enfim, ah, você pode detectar várias coisas, né? Parte de cima do corpo. Vamos dar uma olhada aqui em outra. Frontal face, profile face, silverware. Enfim, existem vários arquivos XML já prontos, né? Para para que você possa para que você possa já usar na sua aplicação, né? Você também pode criar o seu próprio arquivo XML para detectar, mas é um processo tão complexo que eu prefiro basicamente sair à procura na internet de arquivos XML de modelo já pronto, né? Esse arquivo aqui, se vocês forem abrir ele pelo Internet Explorer, que é o arquivo de parâmetros do OpenCV, que o OpenCV usa para detectar as faces. É com esse arquivo que você informa o OpenCV o que é que você quer detectar. Se você quer detectar uma maçã, um objeto, uma face, um olho, um sorriso, qualquer coisa que possa ser detectável. Esse arquivo aqui não faz sentido para mim, né? Tá lendo ele agora, né? Não tem informação. Ele é um arquivo com muitos números e parâmetros, né? Não é um arquivo para você olhar aqui e entender. É um arquivo apenas com os parâmetros que o OpenCV utiliza para detectar as faces e marcar as posições, extrair esses objetos, extrair aquilo que foi parametrizado naquele arquivo. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês puderem, dê um like aí embaixo no vídeo, né? Ajuda bastante e ajuda bastante o trabalho. E se vocês também puderem compartilhar, sei lá, divulgar, seria de muita ajuda para o nosso canal.